Bem, amigos, bom dia, como estão vocês? Tudo bem? Eu sou Roque Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação. Esse é mais um call de abertura, você já sabe aqui, todos os dias nós começamos com as principais informações do mercado para que você tenha aí um excelente dia de negócios. Hoje, terça-feira, dia 22 de agosto, como sempre, vou começar pedindo a você que nos acompanha sempre aqui, que deixe o seu like, é rapidinho, não custa nada, e nos ajuda bastante, porque é assim que a plataforma vai entender que ela deve recomendar esse conteúdo para um número maior de pessoas. Aproveita também o espaço dos comentários, deixa aí sua mensagem, pergunta, tira suas dúvidas, faça críticas, elogios, sugestões, enfim. Fica à vontade, porque esse espaço é de vocês. Aproveita também, já compartilha o vídeo aí com sua turma, com seus amigos, com seus clientes, enfim, vamos fazer essa informação chegar aí também ao maior número de pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve, aperta aí o botãozinho vermelho das inscrições, ativa o sininho das notificações para você ser o primeiro informado quando sair vídeo novo por aqui. Mas vamos lá, o que interessa. Hoje, terça-feira, ontem, nós tivemos divulgação do Boletim Focus, algumas informações importantes aqui, revisões importantes para a gente sinalizar, mas vamos começar, como sempre, pelo internacional. Daqui a pouco a gente volta para falar de Brasil, vamos falar de Boletim Focus. Bom, a expectativa dessa semana, como eu já falei ontem, balanço de NVIDIA e o simpósio de Jackson Hole, meio que já fez preço ontem, né? Em relação às bolsas americanas, elas ficaram bem desbalanceadas, né? Desencontradas, vamos assim dizer, caminhos meio que opostos. Nasdaq fechou ontem com alta de 1,56, o S&P fechou em alta de 0,69, em contrapartida o Dow Jones fechou em queda de 0,11. Basicamente, o que foi que a gente viu? NVIDIA deu uma disparada, subiu 8,47%, puxou outras techs que tinham algumas informações importantes, por exemplo, a farmacêutica Moderna, que aqui no Brasil ficou muito conhecida em função da vacina do Covid, ela firmou um convênio para tratamento de câncer através de vacinas com uma biofarmacêutica chinesa, e ela deu uma disparada lá de 9,31%. Tesla também ontem subiu mais de 7%, enfim. Já o Dow Jones, o que pesou foi Johnson & Johnson, que também anunciou que iria permanecer com a parcela numa empresa que ela tinha desfeito. O mercado, os investidores acreditavam que ela se desfazendo dessa empresa, isso aliviava um pouco ali os seus balanços, mas ela pretende permanecer com alguma participação. Isso fez com que ela caísse quase 3% ontem. E Nike, que vem aí com questões de imagens relacionadas à sua ligação com China, veio no seu oitavo pregão seguido de queda, caindo 1,86. Essas duas são gigantes dentro do Dow Jones, fizeram com que o índice, o principal não, mas o mais tradicional índice americano, caísse ontem. Lá ainda falando dos Estados Unidos, o Barclays, banco inglês, ele divulgou um relatório ainda no final da semana passada, falando que ele adiou as previsões dele de recessão leve nos Estados Unidos do segundo semestre de 2023 para o segundo semestre de 2024. Ele acredita que nesse momento, apesar dos dados positivos, isso precisa se sustentar para que de fato essa recessão não venha acontecer lá no segundo semestre do próximo ano. Ele vê aí alguns dados importantes de resiliência do mercado de emprego, de salário, e aí a gente já falamos sobre isso algumas vezes, sobre a questão do quanto está atrelado à inflação. Ele acredita num crescimento do PIB ainda para esse ano, mas ele vê um carrego muito forte ali na questão do mercado imobiliário, que pode pesar para o ano que vem. Mercado imobiliário também é um mercado muito importante lá para os Estados Unidos. Na China, e aí um dado que já começa a nos afetar aqui, uma incorporadora muito importante por lá, a China SCE Group, ela anunciou uma previsão de prejuízo da ordem de entre 140 e 170 milhões de dólares. Ela sinaliza que esse prejuízo está ligado com baixa demanda, né, baixa procura do mercado consumidor de imóveis por lá, um baixo número também de entregas, e se as entregas estão baixas, isso está relacionado justamente à incapacidade das incorporadoras de concluírem suas obras e honrarem seus compromissos. E também, em função de todo esse cenário, a queda dos preços, o que vem ali enxugando margens de rentabilidade. É importante a gente lembrar que todas as vezes que a gente fala aqui sobre mercado imobiliário chinês, a gente tem que lembrar
que o mercado imobiliário, a construção civil, é o principal motor da segunda maior economia do mundo, que é a China, e que nos afeta bastante por aqui. Então, se o mercado imobiliário por lá não vai bem, né, se as notícias das empresas do mercado imobiliário de construção civil por lá começam a repercutir dessa forma negativa, né, a nossa preocupação é que essas notícias contaminem outras empresas e o mercado como um todo, e que principalmente, como a gente falou na semana passada, que faça com que o governo chinês, que ele tenha esse hábito, essa característica de absorver esse tipo de problema para tentar sanear o mercado, porém isso contaminaria o balanço soberano, que seria muito ruim para a economia chinesa, por mais robusta que ela seja, né? Isso deixa uma mensagem também bastante negativa e nos afetaria de toda sorte. Falando de Brasil agora, vamos dar uma passada aqui sobre as revisões do Boletim Focus de ontem. Nós tivemos revisão de inflação na IPCA para 2023 revisado para cima, para 4,90 ao final desse ano. Para 2024 permaneceu em 3,86. O PIB permaneceu para 2023 estabilizado na previsão do Focus em 2,29, porém uma alta para 2024 para 1,33. O câmbio também para 2023 revisado para cima para 4,95, para 2024 estável em R$ 5,00. Já a Selic permanece estável tanto para 23 como para 24. 2023, expectativa de 11,75, ou seja, tem margem aí para queda de Selic nas próximas reuniões do Copom desse ano, e 9 para 2024. Falando ainda de Brasil, a gente tem observado aí ao longo desse mês de agosto bem ruim. Ontem a bolsa voltou a cair, então a gente teve aí 13 quedas seguidas, batemos um recorde histórico de 13 pregões seguidos de queda. Foi interrompida essa sequência na sexta-feira, porém ontem voltou a cair. Um dos efeitos que tem provocado isso é justamente a fuga do capital estrangeiro. Bolsa brasileira extremamente pesada e dependente ainda do capital estrangeiro. No mês de agosto, só no mês de agosto, hoje ainda é dia 22 de agosto, já tivemos uma fuga de 7,38 bilhões de reais de capital estrangeiro que simplesmente foi embora da Bolsa brasileira. E a gente está falando só de Bolsa, não estamos nem falando aí de indústria de fundos, multimercados, que mesmo que não tenham ou tenham pouca exposição à Bolsa, também vem tendo saques aí de maneira constante. Em julho nós tivemos um saldo positivo de capital estrangeiro na Bolsa, mas com esse 7,38 de agosto que foi embora, isso já foi zerado faz tempo. Maio, que tinha sido a maior fuga também do ano, também já foi ultrapassada aí. Em maio foi um saldo negativo de 4,28 bilhões de dólares, isso já foi, de reais, desculpa. Isso também já foi dizimado no mês de agosto, antes mesmo do fechamento do mês. Basicamente, o que é que pesa? Em definições políticas aqui no Brasil, como a gente já falou, necessidade de finalizar pelo Congresso a votação em segundo turno do arcabouço fiscal, reforma tributária. Além disso, pesam essas notícias de China que a gente acabou de falar, que são extremamente negativas para a gente. E Tesouro dos Estados Unidos fazendo emissões por lá que terminam sugando aí a liquidez ao redor do mundo. Na sessão de ontem, o Ibovespa fechou em queda, então, de 0,85, cotado a 114.429 pontos, sendo as maiores altas no dia de ontem, Petz, que subiu 2,45, Magazine Luiza subiu 1,67, na ponta oposta, puxando as quedas, IRB caiu 9,24 e Carrefour caiu 4,14. Dólar ontem fechou em alta de 0,18%, cotado a 4,994, não bateu novamente aí a casa dos R$5. Na agenda de hoje nós vamos ter Receita Tributária Federal, ou seja, o quanto o Brasil arrecadou de imposto, e vamos ter também, lá por volta das 11 horas, venda de casas, o número de venda de casas usadas no mês de julho, que está linkado aí com a notícia do Barclays, que acredita que esse número ele deve vir abaixo do esperado. Minério de ferro já fechou a sessão por lá, alta de 0,13, o petróleo Brent caindo 0,49 nesse momento. Moedas, nós temos o peso mexicano subindo 0,43, moeda sul-africana subindo 0,81, rublo russo caindo 0,57, lira turca caindo 0,16, dólar australiano
subindo 0,54, dólar neozelandês subindo 0,62, DXY caindo 0,16 nesse momento. Bolsas na Ásia, sessão fechada, Nikkei, Tóquio, fechou em alta de 1,05, em Hong Kong, o Hang Seng fechou em alta de 0,92 e o CSI 300 em Xangai fechou em alta, subindo 0,77. Europa nesse momento, Paris subindo 1,22, Frankfurt subindo 1,10, Madrid subindo 1,08, Londres subindo 0,64 e o Eurostoxx subindo 0,46. Futuros americanos, Nasdaq subindo 0,57, Dow Jones subindo 0,23, S&P subindo 0,41. E o EWZ, o nosso ETF de bolsa lá fora, já está em pré-abertura, uma queda de 0,40. Não é possível que num dia que está todo mundo subindo, a gente vai cair aqui também. O EWZ não deixa de ser uma proxy do nosso Ibovespa. Espero que isso não aconteça, que a gente suba hoje. Afinal de contas, o mercadinho está todo subindo. Como a gente fala, o Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Mas por hoje é isso, pessoal. Desejo a todo mundo aí uma excelente terça-feira. Bons negócios para vocês. Um abraço e, como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.